Oferecimento VMAX, Virgínia Messina, a dose certa para produzir mais. Agora nós vamos falar sobre o passo a passo para o produtor confinar os seus bois no pasto. Primeiramente, como já comentado, a importância da formação do lote homogêneo. Em segundo passo, determinar o número de animais a serem colocados no piquete. Para isso, é preciso conhecer a oferta de matéria seca nesse pasto. Vocês viram em outro módulo a forma de se calcular isso. Então nós determinamos a quantidade, a oferta de folha disponível para o animal. Se for no período das águas, uma oferta de folhas verdes; se for no período de transição, folha verde e folha morta; e se for no período da seca, uma oferta de folha morta. Como nós estamos fornecendo uma grande quantidade de concentrado, 2% do peso vivo, nós calculamos que o consumo médio desse animal é em torno de 0,5% a mais de oferta de pasto. E isso é importante, que esse animal tenha acesso à fibra do pasto. É importante porque essa fibra é que vai promover a ruminação. E essa ruminação é extremamente importante para ajudar na manutenção da saúde do rumen. Esse é um efeito extremamente importante, porque é com isso que vai promover que o animal venha ganhar mais peso. Então, calculada a quantidade de matéria seca disponível de folha, nós vamos determinar o número de animais a serem colocados na área. Em média, nós trabalhamos aqui em torno de 8 a 10 garrotes por hectare, ou seja, é uma lotação alta. Feito isso, determinado isso, nós vamos começar a fazer agora o passo a passo. Vamos trazer os animais e fazer a adaptação. Como já comentado, a adaptação é um processo extremamente importante, ou seja, a quantidade de concentrado que vai ser colocado no coxo. Se o animal já foi adaptado a concentrado, a suplementação antes, você pode começar com uma quantidade maior, ou se já recebendo sal mineral, você vai começar com uma quantidade menor. Outro aspecto extremamente importante aqui do confinamento é a área de coxo. Ou seja, os animais eles modificam muito o comportamento deles, mas durante o momento de fornecimento do concentrado, é importante que tenha disponível uma área em torno de 40 a 50 centímetros por cabeça, para que evite a competição durante o processo de consumo dessa ração. A base da dieta, como já comentado, ela vai ter uma base de dieta 85% em média de fonte de energia, que pode ser qualquer fonte energética, mais o núcleo, que representa em torno de 15% dessa mistura. É importante ter acesso a um bom balanceamento dessa dieta, porque o resultado final, ou seja, ganho de peso, vai depender desse balanceamento. E aí, feito isso, nós vamos calcular agora a forma como nós vamos avaliar o desempenho desses animais. O produtor está acostumado a avaliar, a forma de avaliar isso em termos de desempenho animal. Tradicionalmente, no confinamento convencional, nós estamos acostumados com ganhos de peso da ordem de 1,6 kg, 1,7 kg por dia. Nesse tipo de confinamento no pasto, esses desempenhos são menores, a ordem aí de 1,3 kg, 1,4 kg por dia. Só que o rendimento do ganho desses animais é muito maior do que aquele rendimento do ganho que nós encontramos no confinamento convencional. O rendimento convencional no confinamento, em termos médios, dá em torno de 65% a 67%. No confinamento do pasto, esse animal vai ter um rendimento de ganho da ordem de 80%. O que significa isso? O que significa o seguinte: o que o produtor precisa entender que o que ele vende não é o boi vivo. Ele entrega para o frigorífico o boi vivo, mas ele é remunerado pela carcaça que ele produz. E aí o produtor precisa começar a acostumar com a ideia que o que importa não é o tanto de ganho de peso vivo que o animal está ganhando, e sim a quantidade de carcaça que ele está colocando nesse ganho, que é o tal do rendimento de ganho. Se pensarmos no rendimento de ganho da ordem de 80%,
O animal que está ganhando por volta de 1,3 kg, tá ganhando mais do que 1 quilo de carcaça por dia. E essa é a conta. Ou seja, no arroba aqui no estado de São Paulo hoje, em média, R$ 120, nós estamos falando de 1 quilo de carcaça da ordem de R$ 8 por dia. Tá? Se esse animal estiver ganhando 1 quilo de carcaça por dia, ele está tendo uma receita bruta de R$ 8 por dia. Fazendo-se a conta do quanto custa o suplemento, a ração que nós estamos colocando para esse animal no coxo aqui, nós temos condição de calcular a rentabilidade desse processo. Vamos a um cálculo simples. Suponhamos que esse lote de animal esteja ganhando 1 quilo de carcaça por dia, ou 1,3 kg de peso vivo por dia com 80% de rendimento. Nós estamos tendo uma receita bruta aqui da ordem de R$ 8 por animal dia. Esse animal consumindo em torno de 10 kg de concentrado, um preço médio de 1 quilo de concentrado desse da ordem de 50 centavos por dia, eu estou gastando com esse animal R$ 5 por dia. Eu estou tendo uma receita bruta de R$ 8, está me sobrando R$ 3 por dia. Esses R$ 3, se a gente pensar que esse animal também tem um custo operacional aqui no pasto, um custo de aluguel, por exemplo, podemos pensar um custo diário da ordem de 50 a 60 centavos, que daria um arrendamento, por exemplo, de pasto, da ordem de 18 a 21 reais por cabeça mês. Então, pensando em 100 dias, esse animal teria um custo total de mais 50 a 60 reais do arrendamento do pasto. Como eu tenho uma receita que me sobrou dos R$ 8 menos os R$ 5 que eu gastei com a dieta, está me sobrando 3, em 100 dias são R$ 300. Eu tiro mais 50 a 60 reais para gastar com o arrendamento do pasto, vai me sobrar numa atividade como essa uma receita da ordem de 200 a 250 reais por cabeça engordada. Essa é uma conta extremamente importante que o produtor precisa fazer. Além do mais, nós temos uma contribuição extremamente importante, principalmente para áreas, fazendas, que muitas vezes não fazem processo de recuperação de pastagem, de adubação de pastagem, que é a contribuição da produção de fezes desse animal para o sistema. Lembrar que nós estamos aqui com 8 a 10 cabeças por hectare, ou seja, nós temos uma produção de fezes bastante alta e distribuída ao longo do solo. Eu já tive a oportunidade de visitar fazendas que adotaram esse sistema, que já estão recuperando áreas de pasto pela contribuição das fezes produzidas por esse animal. Outra característica extremamente importante desse sistema de confinamento no pasto, é a docilidade dos animais. Ou seja, esses animais têm um comportamento mais tranquilo comparado, por exemplo, muitas vezes ao confinamento convencional, porque aqui ele está na condição natural dele. Esse fator é primordial hoje, porque nós podemos agregar valor a isso, ou seja, nós estamos produzindo os animais na condição natural de vida dele, ou seja, o animal está no pasto, recebendo ração, e esse animal com isso, com esse comportamento mais tranquilo, tem uma série de facilidades. Só para vocês terem uma ideia, hoje praticamente 50% dos animais abatidos no Brasil têm algum tipo de contusão na carcaça. E essa contusão é prejuízo para o produtor. Se a gente for fazer um cálculo hoje, o Brasil abate por volta de 40 milhões de cabeças de bovino. Levantamentos feitos relatam que 50% desses animais têm algum tipo de contusão e pesos dessas contusões da ordem aí de meio quilo a 1 quilo de contusão por animal. Se a gente pensar que o quilo de carcaça vale R$ 8, o produtor pode estar tendo um prejuízo de R$ 8 por cabeça abatida em função de presença de contusão. E essa tecnologia minimiza muito esse tipo de efeito. Além disso, esse animal, quando está sendo levado para o frigorífico, ele é um animal mais tranquilo. Esse animal lá no frigorífico vai ter uma outra vantagem também direta para o produtor, além do problema da contusão, que é o problema durante o processo de abate desse animal, durante a sangria do animal. A pesquisa já mostra que o animal, nesse momento, o animal mais estressado, ele tem dificuldade de eliminar sangue durante o processo de sangria. Então, o animal mais calmo faz com que essa sangria seja mais fácil e o frigorífico acaba fazendo uma sangria mais baixa,
Ou seja, ele acaba retirando menos ferida de sangria e isso também passa a ser uma vantagem positiva para o produtor em relação a isso. Uma outra vantagem do confinamento no pasto, tá, é a flexibilização para a terminação desses animais. Tá? Então o produtor pode tomar a decisão de engordar esses animais e o que vai definir essa tomada de decisão, tá, é o preço da fonte de energia. Ou seja, se eu consigo formular um concentrado e esse concentrado está num preço mais barato, dependendo da região que o produtor está, ele pode tomar essa decisão. Uma outra vantagem extremamente importante desse sistema, além de flexibilizar a fazenda, é a oportunidade. Ou seja, eu posso colocar coxo em determinadas áreas da minha fazenda e fazer com que eu consiga fazer com isso um melhor manejo desse pasto no final da estação seca. Por quê? Como já visto, aquele resíduo que sobra no final da estação seca, que entra para a estação chuvosa, dificulta muito o processo de rebrota durante a estação chuvosa. E como esse resíduo ele é capaz de ser rebaixado, principalmente por essa categoria de animal, ou seja, um animal mais pesado, nós conseguimos fazer um rebaixamento do pasto no final da estação seca, consequentemente nós vamos ter uma rebrota desse pasto no final da estação de águas, tá? No início da estação de águas, desculpa. É lógico que essa atividade também de confinamento no pasto, ela pode ter algumas desvantagens para o produtor. Primeiro que nós estamos aqui trabalhando, nós vamos ter uma manutenção dessa categoria numa área de pasto da fazenda. E são animais, obviamente, mais pesados, tá? Eu estou ocupando uma área, se a gente fizer um cálculo aí da ordem de 8 a 10 cabeças por hectare, se eu estiver engordando um lote aí de 1.000 cabeças, eu estou ocupando em torno de 100 hectares da minha fazenda, o que eu poderia, por exemplo, pegar esses animais e levar para um confinamento convencional, tá? Então essa tomada de decisão, ela tem que ser levada em conta no ganho de carcaça por hectare ano, tá? Isso é extremamente importante. Por quê? Num sistema desse, onde a gente coloca aí de 8 a 10 animais por hectare e eu consigo colocar de 6 a 7 arrobas efetivas por cabeça durante um processo, eu consigo colocar aqui de 50 a 60 arrobas por hectare no intervalo aí de 90 a 100 dias. Mas lembrar que a gente está ocupando essa área de pasto que poderia, por exemplo, ser utilizada para uma categoria mais jovem, né, começando o ciclo novamente, e nós poderíamos levar esses animais para um confinamento convencional. Ou seja, fica aí a oportunidade para o produtor tomar a decisão. Se ele tem um confinamento convencional na fazenda, ele pode usar essa estrutura até porque ela tem um custo. Agora, para aqueles que não têm, e principalmente para produtores que têm um volume de animais menores, fica aí uma oportunidade para que ele possa utilizar essa tecnologia, tá? Hoje já bastante difundida aí no mercado, nas diferentes regiões, para que ele possa usufruir disso e aproveitar o efetivo ganho de peso desse animal. O animal, a partir do momento que ele virou um garrote lá de 350, 400 quilos, eu já tenho que acabar esse animal naquele ano. Eu não posso simplesmente ficar fornecendo suplementos de baixo consumo para essa categoria animal, porque a exigência de energia dessa categoria é mais alta. E o pasto, na época da seca, juntamente com um suplemento de baixo consumo, não fornece energia suficiente para esse animal. O que vai acontecer? Ele não vai ganhar aquilo que nessa fase a gente precisa, que é carcaça. Lembrar sempre que a meta para a fase de terminação é o animal ganhar pelo menos 1 quilo de carcaça dia para viabilizar o processo. Produzir alimentos em menos tempo, com custo competitivo, a mais alta qualidade e, principalmente, preservando ao máximo o nosso planeta. Estes são desafios que, em um mundo cada vez mais populoso, quente e poluído, podem parecer impossíveis. Mas aí surgem empresas que nasceram para desafiar o impossível, o improvável. Empresas com um chamado maior, uma busca incessante por desafiar o que ainda não foi feito. Trilhar novos caminhos,
novas alternativas, soluções inovadoras, contando com a mais alta tecnologia, a melhor pesquisa mundial e um time vencedor de profissionais apaixonados pela mesma missão. Produzir mais, em menos tempo, com melhor custo-benefício e respeitando o meio ambiente. Ainda bem que a Pecuária Nacional tem estas empresas a seu lado. Ainda bem que temos a Fibro. São mais de 1.000 colaboradores espalhados nos 5 continentes, distribuídos em 50 países, buscando a cada dia produtos e soluções para uma pecuária mais eficiente e um mundo melhor. Produtos como a Virgem Amicina, que já contam histórias. Histórias reais, que fazem do final de cada dia um novo dia para uma nova pecuária. Mais lucrativa, sustentável, eficiente.